Beleza, pessoal? Tô aqui para trazer mais uma reflexão sobre mais uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que vai falar diretamente com o seu. Quero ler com você Êxodo 4, partilha 1, que vai dizer assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: Ó Senhor, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Depois eu vou continuar lendo, vou começar já falando aqui para não tomar tempo. Moisés, ele tá falando com o Senhor, ele acabou de aparecer a sarça e tal, e aí ele fala: tá, Senhor. Aí o Senhor entrega toda a mensagem para ele: eu quero libertar vocês, mas vocês vão me adorar e tal, fala pro faraó. E aí ele fala: tá, Senhor, mas e se o povo não acreditar em mim? O que eu faço? Só que o Senhor simplesmente ignora a pergunta dele e fala: Moisés, o que tem na sua mão? E aí Moisés fala: tem uma vara. E quantos de nós, de repente, o Senhor tem falado: olha, eu tenho um chamado na sua vida e eu quero fazer tal coisa, e aí você ele fala: poxa, Senhor, mas eu não tenho as coisas, eu não tenho as condições, eu não... como é que eu vou conseguir fazer isso, aquilo? Eu precisava de tal coisa, eu precisava disso. E aí o Senhor está simplesmente ignorando essa pergunta, falando: o que você tem na mão? O Senhor, ele tem te dado um chamado, ele pergunta: o que você tem na mão? Não é possível que você não tenha nada. Jacó, quando ele tem um sonho, a visão dos anjos subindo e descendo pela escada, tudo que ele tinha era um potinho de azeite. O que ele pega? Ele pega o seu pote de azeite, vira uma pedra e unge sobre ela, e derrama o azeite sobre ela, ungindo a pedra. E ele fica, e tudo que ele tinha era aquilo. A gente vê que o azeite era usado como propriedade medicinal para passar nas feridas. A gente vê que o azeite, ele era usado na gastronomia. A gente vê que o azeite ele era usado também, ele pode ser usado como combustível, para iniciar fogo, enfim. Podia ser usado para muitas coisas, mas era tudo aquilo que ele tinha, era aquilo. E ele sacrificou perante o Senhor. E naquele momento, tudo que Moisés tinha era um pedaço de pau na mão dele. Mas era com aquele pedaço de pau que o Senhor queria usar, era com aquela vara que o Senhor queria usar. E de repente, para de se menosprezar. De repente você faz como aquela viúva que chegou até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pergunta que estavam querendo roubar levar os filhos dela, porque ela estava cheia de dívida. E aí o profeta Eliseu fala: o que você tem em sua casa? E ela fala: profeta, eu não tenho nada senão um pote de azeite. E com aquele pote de azeite o Senhor vai multiplicar e ela vai prosperar. Só que o que me chama a atenção é que ela fala: é só um pote de azeite. Só que, se eu não me engano, para fazer 250 ml de azeite você tem que espremer em torno de 2.000 a 3.000 azeitonas. Então, não é só, é muita coisa. E quanto de nós não temos nos menosprezados, falando: Senhor, eu só tenho isso, eu preciso de muito mais. Só que o Senhor está falando: eu não preciso de muito mais para agir, eu só preciso do que você tem nas mãos. Quando tem a pesca maravilhosa, o Senhor usa o que eles tinham nas mãos. O que eles tinham nas mãos? Redes. E aí o Senhor fala: vai e lança. Quem faz o milagre sou eu. Quem fez os peixes entrarem na rede foi o Senhor. Então o que você tem na sua mão? E o Senhor vai dizer: joga no chão. Então lance diante do Senhor aquilo que você tem. E aí, verso 3: disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu, pegou pela mão, pegou a serpente e se transformou numa vara em sua mão. E aí a vara vai se transformar numa cobra. E aí quantos de nós olhamos e falamos: nossa, Senhor, eu joguei diante de ti tudo aquilo que eu tinha, e se tornou um problema ainda maior do que eu já tinha, porque obviamente era uma cobra. Vai dizer que Moisés até fugiu dela, é um problema. Quem que vai? Ainda mais as cobras do deserto, a grande maioria são cobras venenosas, são peçonhentas. E aí Moisés foge daquilo e ele olha: poxa, Senhor, eu lancei diante de ti e surge um problema maior ainda. Mas é com esse problema que o Senhor vai usar como sinal. Foi esse problema que o Senhor usou na vida de Moisés para se tornar um sinal. E o Senhor fala: vai e pega pela cauda essa cobra. E o Senhor não está falando simplesmente: fica olhando o problema aqui, eu vou resolver o problema. Mas ele está falando: vai, toma uma atitude, pega o problema pela cauda. E quando ele pega, vai dizer que se transforma numa vara novamente. E o Senhor de repente fala: nossa, Senhor, eu lancei diante de você, se tornou um problema maior do que aquele que eu já tinha. E agora, o que eu faço? E enquanto nós ficamos sentados esperando, mas o Senhor está falando: vai e pega o problema pela cauda, vai e toma uma atitude diante desse problema, porque é esse problema que eu quero usar para trazer a solução. Quantas ideias, quantos inventos não surgiram diante de problemas, diante de crise, e aí você gera uma solução, ou você pode ficar sentado parado,
no vocábulo chinês, chinês e japonês, eu não lembro, existem dois significados para a palavra crise. Existe o significado de crise, onde você senta e observa as coisas e fica triste porque tudo está dando errado, ou você aproveita a crise para tomar uma atitude e se sobressair sobre aquilo. É mais ou menos a ideia. Tem aqueles que diante da crise ficam sentados chorando, e tem aqueles que aproveitam a crise, veem que os outros estão chorando e aproveitam para vender lenço. O que o senhor está falando tem um problema diante das suas mãos, você lançou aquilo que você tinha e não foi suficiente, mas eu quero que você entre nesse problema e o tome pela mão. Vai dizer que se torna uma vara. E verso 5, disse o Senhor, isso para que eles acreditem que eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. É isso que o Senhor vai usar para mostrar que Ele é na sua vida. É esse problema que Ele vai usar para mostrar que Ele é na sua vida. Se não houvesse o gigante, Davi jamais teria ganhado aquela prospecção, toda aquela fama de aquele que venceu o gigante, porque teve que surgir um problema para que Davi tomasse uma atitude e o Senhor trabalhasse na vida dele e começasse a ganhar destaque. Verso 6. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou estava leprosa, parecia neve. E aqui eu quero chamar a atenção com vocês sobre libere as suas emoções. Quando o Senhor fala, põe a mão no peito, a mão vai ficar leprosa. A gente sabe que o peito é onde fica o coração. Na cultura grega, que é passada para nós, a gente vai ter essa ideia de que o coração é o centro das emoções. Porque quando acontece alguma coisa, seu coração acelera e tal, e vai se tornar o centro das emoções, é bem no peito. E aí vai dizer que quando ele põe a mão, vai sair leprosa. Quantos de nós temos, de repente, reprimido nossas emoções, temos reprimido nossos sentimentos? E o Senhor hoje Ele está falando para você, coloque a mão no coração e permita que eu entre e tome os seus sentimentos, permita, volte a sentir, volte a viver, volte a se emocionar comigo. Só que não é fácil, não é simples, porque quando ele coloca a mão vai sair cheia de lepra, vai sair cheia de feridas, cheia de machucados. E quantos de nós temos guardado nossos sentimentos, temos guardado nossas emoções, com medo de nos machucarmos, com medo de nos ferirmos, e dizemos, não Senhor, eu não vou permitir não, porque vai ficar cheio de ferida, vai ficar cheio de machucado. Só que foi o Senhor vai dizer no verso 8 aqui, no verso 7, ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o resto de sua pele. Ela estava normal, já tinha sido curada. Então, permita que as suas emoções sejam sentidas, permita que o Senhor tome um espaço no seu coração, permita que Ele tome suas emoções, seus sentimentos. Vai, muitas das vezes, trazer feridas, porque você vai ter que perdoar pessoas que te machucaram, você vai ter que mexer com coisas que há muito tempo foram esquecidas. Mas quando você coloca a mão no seu coração, da mesma forma que essas feridas começam a surgir, essas feridas desaparecem, elas vão embora. Só que olha o que vai acontecer. No verso 8 vai dizer assim, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. O Senhor está dizendo, por mais que podem até te ver prosperando, mas se não acreditarem, verão suas emoções, verão a ti. O Senhor está dizendo assim, as suas feridas serão sinais para que outras pessoas sejam alcançadas. O Senhor quer que você libere o seu coração para sentir, para que essas feridas venham surgir. Mas quando essas feridas surgir, que sirvam de experiências, que sirvam de marcas, para que você possa ajudar outras pessoas. Tem um hino do Rodolfo que ele vai dizer que das minhas feridas saia poder para curar, ou seja, que das experiências que eu enfrentei, dos machucados que eu vivi na vida, que eu vim ajudar outras pessoas a encontrar o Senhor, que eu vim ajudar outras pessoas a encontrar a cura. O Senhor hoje, querido, Ele quer usar a sua vida, Ele quer que você se permita, talvez, digamos assim, sofrer, essas emoções, mas para que você possa lá na frente ajudar outras pessoas. E aí, verso 9 vai dizer assim, e se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco d'água no Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. A gente, usando de uma metáfora, a gente vai saber que a água é o Espírito Santo na Bíblia inteira, vai usar a água como Espírito Santo, como Deus. O salmista vai dizer como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Quando Ezequiel 47, as águas começam a fluir. E a gente sabe que a terra seca, quem somos nós? Somos o pó, viemos do barro, viemos
né, da terra, o Senhor muitas vezes vai falar através dos seus profetas que não passamos de pó, não passamos de terra seca, e nós sabemos que o sangue claramente remete a Cristo, que é o Salvador que derramou o seu sangue diante de nós. E aí o Senhor fala para Moisés: pegue um pouco da água, derrame sobre a terra seca, e aquela água se tornará sangue. O Senhor, ele está dizendo assim: permita que meu Espírito Santo entre em você, terra seca, e que o sangue de Cristo comece a fluir, e você vai ver o resultado e vai se tornar sinal. O Senhor vai dizer a Moisés: se não acreditarem nos outros sinais, acreditarão nesse. Por mais que podem não acreditar no seu sucesso, porque na resolução dos seus problemas, fala: nossa, aquele cara tava com uma cobra, agora já foi melhorar. Não, se bem que aquilo é sorte. Então aquele cara tava na crise, agora o cara prosperou. Não, deve ser sorte. Ou então o cara tava chorando, o cara tava com as emoções toda ferida, toda machucada, mas agora ele tá restaurado. Não, se bem que isso daí até psicólogo resolve. Mas algo que é inegável é os sinais de Cristo na sua vida, é os sinais do Espírito Santo na sua vida. O Senhor fala: se não acreditarem no primeiro sinal e nem acreditarem no segundo, nesse com certeza crerão, porque não tem outra prova do que o testemunho vivo, do que o testemunho de uma pessoa, do que o testemunho de um coração que se abriu para o Senhor e permitiu que seu sangue corresse dentro de suas veias, permitiu que o sangue de Cristo vivesse. O Senhor está dizendo assim: permita que o Espírito Santo entre na sua vida, para que você não apenas passe a dizer: eu acredito no Senhor, eu acredito no sangue de Cristo, mas que esse sangue possa começar a correr dentro de você, que o Espírito Santo possa te transformar em uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo, que dessa terra seca você se torne uma pessoa parecida com Cristo, que você se torne o sangue. E o Senhor vai dizer lá em Levítico: não como o sangue, porque no sangue está a vida. É o que o Senhor está dizendo, que permita que dessa terra seca, um lugar infértil, possa correr vida, que o testemunho da sua vida vai ser um sinal inegável, irmão, para que o Senhor faça a obra e fale às outras pessoas. No verso 10 vai dizer assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar bem no passado, nem agora que falaste teu servo não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor. Agora pois vai, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés vai falar: Senhor, eu sou incapacitado, eu sou ruim, eu não consigo. E é a mesma coisa que eu falei no começo. Nós olhamos e falamos: Senhor, eu não consigo, tal, eu não tenho nada, eu preciso de coisas. E o Senhor, ele vai e usa a vara. Só que agora é outra coisa. Nós usamos a vara, nós vivemos os sinais, nós vivemos o prodígio. Só que ainda assim nós temos problemas e circunstâncias que somente Deus para resolver. Tem coisas que estão no nosso alcance. Por exemplo, a vara estava no alcance de Moisés. Só que tem coisas que somente o Senhor para resolver. E o Moisés está falando: Senhor, isso daí eu não consigo. Isso daí é problema meu, que eu tenho problema na fala. Só que o Senhor vai dizer assim: quem não deu a boca ao homem, quem permitiu que ele falasse? Não sou eu que dá a visão e que torna cego, não sou eu que dá a audição, mas torna mudo. O Senhor está dizendo assim: sou eu que abro a porta, sou eu que fecho a porta, e aquilo que você precisa, sou eu que vou entregar nas suas mãos. Somente confie, porque como ele diz a Moisés: eu estarei contigo, o Senhor vai estar com você. Se você estiver com o Senhor, se você estiver caminhando com Cristo, o Senhor vai resolver tudo, ele vai resolver os teus problemas, ele é a solução para a tua vida. De repente você olhou e falou: não, já usei a vara, o recurso que eu já tinha na mão, eu já permiti ser curado, eu já permiti, mas agora não tem mais o que fazer, agora é o Senhor. Então só espera, só deixa que ele controla, só espera, deixa que ele conduza, pois é ele quem dá a boca, é ele que permite falar, é ele quem te capacita, é ele quem dá a unção ao teu chamado. Em Filipenses vai dizer que é de Deus tanto querer quanto realizar. Se ele colocou um desejo no seu coração por um chamado, se o querer que surgiu no teu coração surgiu, é porque o Senhor colocou. E se ele colocou, ele que vai se responsabilizar, ele que vai realizar, porque ele é o Deus de porta aberta, ele é o Deus da porta fechada, ele é o Deus que pode resolver todo e qualquer problema. É simplesmente o Senhor. Somente descanse, pois ele é a solução para a sua vida. Amém? Essa palavra, fica com Deus. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.